A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Hoje eu quero compartilhar um trechinho da carta aos Romanos, do Evangelho de Jesus, e diz a respeito de algo que a gente enfrenta diariamente. A gente está falando aqui no capítulo 7, Romanos capítulo 7. E a gente aqui vai ler e meditar a respeito da luta contra o pecado. Essa luta que travamos diariamente no nosso interior. Eu quero ler apenas o verso 18 e verso 19, para não ficar muito extenso, e a gente conseguir depois, no nosso pensamento e na nossa meditação, conseguir alcançar essa verdade. Porque por muito tempo a gente pode viver engano a respeito dessa palavra, a respeito dessa luta que travamos todos os dias, que está essencialmente dentro de nós. E se passa no nosso interior, no nosso entendimento. Eu vou ler o capítulo 7, Romanos 7, verso 18 e 19. Vamos lá? Na versão Almeida atualizada diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, em mim, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E a gente vai para o 19 que diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Essa é uma verdade na vida de todos nós. Essa dualidade, né, que existe dentro de nós, de desejar, de pensar, de querer, de fazer, contra aquilo que deveríamos desejar, deveríamos pensar, deveríamos fazer, deveríamos querer. Então, essa carta nos ensina a meditar a respeito da força de sedução do pecado. Mas, principalmente, ela também nos ensina, eu quero te convidar a fazer a leitura do capítulo 7 todo. E se puder continuar para o 8, que eu já comecei ele aqui hoje e já estou me deliciando. Mas falando do capítulo 7, te convidar a fazer essa leitura sobre o domínio da lei, porque aqui não fala só desse poder de sedução do pecado sobre nós e das nossas fraquezas, da nossa essência fraca contra essa sedução. Mas também fala a respeito de alguém que se deu por nós para que a gente pudesse entrar, sair da lei pura e simplesmente como algo que é uma cobrança e entrar na graça de Deus, que através de Jesus Cristo nos faz resistir às tentações, a essa sedução do pecado. A gente fala de pecado acerca de tudo aquilo que nos separa do nosso Pai. Alguns entendimentos a gente tem por conta da nossa moralidade, por causa da nossa cultura, por causa da nossa ancestralidade, nossa família. Nós temos alguns parâmetros morais, mas a gente não está falando aqui acerca dos nossos parâmetros morais, a gente está falando aqui de resistir à tentação de tudo aquilo que nos separa de Deus. E para isso, nós precisamos reconhecer uma dependência total do sacrifício de Cristo. Se você não crê que Cristo se deu por você, morreu por você, e Ele é quem tira o pecado do mundo, e Ele é quem abre o caminho para você encontrar com o seu Pai. Se você não crê nisso, você está fadado a tentar lutar contra a tentação do pecado, contra a sedução do pecado, e dar de cara na parede.
Quantos de nós e quantas vezes, quantas inúmeras vezes, já tentamos fazer isso na força do nosso braço, já tentamos resistir com as nossas capacidades, certezas, fortalezas, entendimentos e inteligências e estratégias e falhamos diariamente, né? É necessário reconhecer a dependência de Cristo, porque só com Jesus a gente consegue adentrar na presença de Deus e estando nele, estando com ele, através da ação do Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, é que nós somos capacitados pela graça de Deus a vencer. Essa leitura do Romanos 7, 18 e 19 me levou a um outro versículo. Eu vou só citar aqui, não vou fazer a leitura com vocês não, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao mal e ele fugirá de vós. É bem explícito, né? Bem explicadinho. Para resistir ao mal e para que ele fuja de mim, de você, é essencialmente uma verdade. Temos essencialmente uma verdade. Precisamos sujeitarmos as nossas vidas, o nosso entendimento, o nosso coração a Deus. E dentro dessa sujeição, debaixo dessa graça, do amor que Deus tem por nós, da misericórdia, do perdão, aí sim nós seremos capazes de resistir às tentações. Aí a gente vai conseguir cumprir os preceitos divinos, a gente vai ser uma pessoa capaz de olhar para a lei e os mandamentos de Deus, né, e cumprir aqueles mandamentos, não porque são uma lei, mas porque eles são inerentes ao meu amor ao Pai. É porque eu amo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por mim, pelo sacrifício de Jesus para me dar uma segunda chance, uma nova vida, pela sua graça, seu amor, misericórdia e perdão em mim, que eu pratico o bem, que eu consigo praticar o bem, porque aí é Ele quem me ajuda. Eu posso até desejar no meu pensamento, sonhar, projetar, resistir ao mal em algumas situações, mas quando eu estou de frente a frente com Ele, aí eu percebo quão pequena eu sou, quão difícil é para mim, se eu não estou me sujeitando a Deus, se eu não reconheço Jesus como meu caminho, se eu não entro na graça do perdão dos meus pecados através do sacrifício de Cristo. Então nós somos essencialmente pecadores e incapazes de resistir ao mal se não estivermos com Deus. O pecado tem seus atrativos, né? Não fosse assim, nós não cederíamos a ele. Mas que a gente possa encontrar gratidão no nosso coração pelo sacrifício de Cristo e amor a Deus, que tanto nos amou, nos dando seu Filho como o maior sacrifício pelas nossas vidas e para a nossa salvação. A gente tem a possibilidade de se relacionar com o nosso Pai, né? Através de Jesus Cristo. E quando a gente tenta resistir ao pecado e às tentações da vida, sozinhos, sem olhar para Cristo, a gente falha. E quando a gente falha, a gente desdenha esse amor, abre mão dessa graça. Por isso vale muito a pena entender que eu e você somos abençoados com a graça de Deus através de Jesus Cristo. E então nós podemos sim, estando sujeitos a Deus, resistir ao mal e Ele fugirá de nós. E seremos vencedores, dia após dia. Eu quero lembrar que nós temos a liberdade de fazer essa escolha. Sempre teremos essa liberdade porque Deus nos concedeu assim. Ele nos quer junto dele por opção, por amor, por gratidão e não por imposição. Por isso a lei, para nós que cremos em Cristo, e no amor de Deus e sua graça, perdão dos pecados na eternidade, por isso a lei já não faz tanto peso, já não tem tanto efeito sobre nós, porque ela só faz parte do caminho da obediência, do caminho do amor, do caminho da gratidão. Então a gente para de olhar para o que não pode e começa a se preocupar com aquilo que podemos fazer para estar com Ele. O que cabe, que parte cabe a nós, né?
que podemos produzir de fruto, de bom fruto, para estar com Ele? A palavra dele diz que se estivermos nele, que é a videira verdadeira, nós daremos bons frutos. Mas também diz que se não dermos os bons frutos, seremos cortados e lançados fora no fogo. Essa é uma decisão que a gente tem que tomar, né? É importante para você, é importante para mim, estarmos com Ele e dar os bons frutos, resistir ao mal e ao mal fugir de nós e sermos vencedores sobre o mal? Ou é importante para mim continuar cumprindo a lei, porque é o que está escrito, e em algum momento dar de cara na parede, entendendo que sozinhos, nós não conseguimos, que dependemos sim de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Essa luta é diária, mas na nossa luta nós não estamos sós. Nós conseguimos vencer. E a gente precisa lembrar disso. Eu já pensei que eu conseguiria resistir, né? Certas situações em que a gente vive, que a gente olha assim, eu dou conta. Eu vou te aconselhar a não cometer esse erro mais vezes. Todas as vezes que você se sentir tentado, ou fraco, ou desanimado, ou todas as vezes que você esquecer quem você é, quem é o seu pai, esquecer que ele te ama, que ele te perdoa, que basta você se arrepender e olhar para ele, voltar para ele, que ele vai estar contigo. Quando você estiver vivendo essas situações de tentação, uma tentação até de esquecer quem você é, de esquecer quem é o seu pai, tenta olhar para ele. Basta olhar e pedir, porque quando a gente eleva o nosso pensamento a Deus, quando a gente pede ajuda, Ele está sempre pronto para nos socorrer. Ele realmente é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na tribulação. Então, quando houverem situações que a gente consegue identificar como situações de risco, não vai sozinho não. Vai com Jesus, porque aí você vence. Mesmo que você não consiga entender qual caminho que isso vai tomar, a sua vitória é certa. Em Cristo Jesus você vai vencer. E você vai conseguir resistir à sedução e à tentação do pecado. Porque o que ele mais quer, o que as situações de risco te levam é que você ceda, que você caia e que você esteja longe do Pai. Ele não quer só rir da nossa cara. Ele também quer nos afastar do nosso Pai. No processo ele ri, ele humilha, né? Ele envergonha, mas a motivação maior é nos afastar do nosso Pai. Então que a gente possa meditar acerca da nossa pequenez e fraqueza e total dependência de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo que vai nos trazendo a graça de Deus, que é uma verdade sobre as nossas vidas, que vai nos capacitar a vencer toda situação. Porque a palavra de Deus fala que nós seremos tentados, mas não mais do que possamos resistir. Então, em Cristo Jesus, você consegue sim dizer não. Você consegue sim separar. Você consegue sim não fazer o que você sempre fez, mas começar a agir de maneira diferente. Em Cristo Jesus, você consegue. Eu consigo. Nós conseguimos. Eu quero deixar então aqui um incentivo para você fazer a leitura de Romanos 7 e 8. Já começa o 8 também, porque também é lindo, uma delícia. Capítulos 7 e 8 de Romanos, para a gente fazer essa meditação essa semana. Amém? Eu vou encerrar por aqui, pedindo que o nosso Deus permaneça conosco, que o Espírito Santo tenha liberdade para agir dentro de nós, no nosso interior, trazendo transformação de entendimento, lavando o nosso coração. Que a gente possa buscar isso diariamente, porque é muito bom viver com Deus todo dia. E você tem, e eu tenho também, um dia chamado presente, um dia chamado hoje. É tudo que temos e tudo que podemos entregar para Ele. Que o nosso dia, a nossa semana, o nosso presente seja muito abençoado, cheio da presença de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia e do seu perdão. E que eu e você possamos entender e saber que, de fato, dependemos de Jesus
para estar com o Pai e resistir ao mal e Ele fugir de nós. Amém? Depois a gente volta, não sei se eu consigo voltar na sexta, mas talvez na próxima segunda a gente faz mais uma leitura juntos, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus.